Querida alma, para quem está assistindo essa live gravada, o tema é como parar de atrair relacionamentos ruins. Boa noite, boa noite. Como parar de atrair relações ruins? Ok. Boa noite, boa noite. Júnior, Luciane, Carol, Alex, Carlos, Dani, Fabiola, Valmir, Deia, Elaine, sejam muito bem-vindos à live dessa segunda-feira sobre relacionamentos, né? Ali eu trouxe a temática, Valéria Jalas, boa noite, como parar de atrair relações ruins. Então vou entrar nessa temática de relacionamentos, né, para variar. É a minha força. Vou dar um tempinho aí para as pessoas entrarem. E a ideia aqui é abordar, né, o que faz a gente... Primeiro a gente vai entender, né, o que faz eu atrair relacionamentos desafiadores. Depois eu vou dizer o que eu preciso para atrair relações saudáveis e maduras, né? Por que a gente cai nesse lugar? Alguém arrisca dizer aí? Alguém arrisca responder? O que faz alguém atrair relações ruins, desafiadoras, tóxicas, abusivas, com silêncios, ausências, distâncias? Escreva aqui. Eu vou começar lendo um texto que para mim já vai de cara explicar para vocês, né, o porquê disso. Depois eu vou esmiuçar esse texto e a gente vai construindo aqui algo juntos, ok? Boa noite, Dani, Renata. Então vamos lá. Vou começar lendo um texto, tá, que eu criei esses dias, que diz o seguinte: 3 passos para você parar de atrair parceiros difíceis ou indisponíveis emocionalmente e atrair um relacionamento saudável. Primeiro entenda. Não, botei assim, desculpa. Você insistentemente atrai parceiros indisponíveis, que não querem compromisso, ou ainda parceiros ciumentos, controladores ou até agressivos, ou ainda parceiros problemáticos, com vícios, problemas financeiros, parceiros que demandam muito de você, ou que você vive em constante conflito. De uma forma geral, parceiros que não avançam para a constituição de uma relação saudável, estruturada. Caso sim, vem comigo no passo 1. Depois de atrair relações ruins, não estou atraindo mais nada. Tá, vamos entrar nisso também, tá, Tati? Então aqui eu escrevi, né? Caso sim, vem comigo no passo 1. Primeiro entenda, se você se relaciona com homens, saiba que é o masculino e crenças respectivas ao masculino que existem na sua raiz inconsciente que determinam o masculino que você atrai lá fora. Primeiro vem o masculino e as respectivas crenças. Depois vem o parceiro que apenas se encaixa no seu molde inconsciente de masculino. O mesmo vale se você se relaciona com mulheres. O seu feminino determinará quem você atrai. Não é sorte ou azar. O externo é a sombra do interno, o reflexo. Aí eu botei conquistado essa autorresponsabilidade, ou seja, aqui eu estou convidando a gente a trazer, então aquilo que surge lá fora não surge de uma aleatoriedade, isso surge do meu inconsciente, né? Esse é o princípio, inclusive, central da mecânica quântica, né? É a consciência que cria a realidade, não é a realidade que acontece e tu interage com ela a partir da tua consciência. Não, é de dentro para fora.
Então eu botei conquistar essa autorresponsabilidade pela criação da sua realidade e podemos ir para o passo 2. E de onde vem o meu masculino ou feminino e suas respectivas crenças? Você recebe essa carga do seu sistema familiar. A história da sua família, e nesse exemplo, a história de todas as relações amorosas da sua família está literalmente dentro de você, no seu inconsciente, dirigindo a sua vida. Isso é ciência, tá? Ciência. Em outras palavras, você não nasce uma folha em branco. Pega isso, gente, isso é forte. Você não nasce uma folha em branco. Você nasce já carregando referências de masculino e feminino, que via de regra estão bem feridos. Basta você perguntar para os seus pais as histórias amorosas dos seus avós, bisavós, e é provável que você encontre bastante dor, traições, violências, abandono, filhos fora do casamento. É ou não é? A minha família foi assim. Aí eu botei. Na verdade, na maioria das vezes você nem precisa perguntar para os seus pais, né, sobre esses avós e bisavós. Basta só olhar para a forma com que eles se relacionaram, que você vai ver eles repetindo a história de dor da sua família. Logo, além de você receber essa carga geneticamente, você ainda reforça esses referenciais limitantes de masculino e feminino, observando na infância como seus pais se relacionavam entre si, ou muitas vezes nem se relacionavam, né? E agora? Pronto. Você chega nos seus 20 anos de idade totalmente condicionado por esse passado. Nem de perto sendo livre para escolher um parceiro. Quem escolhe é o seu inconsciente. É fácil perceber, você não sente atração por todo mundo, não é? Tem pessoas lindas fisicamente que não te atraem. Você sente atração por pessoas específicas, que são aquelas que, como dizia Freud, já estão no seu inconsciente. Olha que frase poderosa é essa, gente. O parceiro que tu encontra lá fora, ele já está no teu inconsciente. Que tu sente atração, ele já está no teu inconsciente. Passo 3. A solução. Agora que você entendeu que a sua mente racional não escolhe por quem você se atrai, que não adianta nada fazer lista de pré-requisitos, que é o seu inconsciente que escolhe seus parceiros e que ele é constituído pela história da sua família, você já sabe o que precisa mudar. O seu inconsciente. Por que você acha que se fala tanto em autoconhecimento? Porque você precisa conhecer a parte desconhecida de você, que é o seu inconsciente. Certo, gente? Senão não existiria autoconhecimento. Para quem me conhecesse, se a gente conhecesse todas as partes, se a gente nos conhecesse na totalidade, não teria sentido essa palavra autoconhecimento e tanto estudo, terapia, sabedorias que falam sobre isso há milênios, né? É porque, de fato, existem partes desconhecidas dentro de mim. É importante isso, né? E não só existem partes desconhecidas dentro de mim, como elas estão atraindo determinadas realidades. E nesse caso, estamos nesse campo do relacionamento, né? Aí eu botei, mas como? Opa. Primeiro, não basta só conhecer, é preciso transformá-lo. Ou seja, não basta só conhecer o desconhecido, não basta só racionalizar esse inconsciente. Você precisa transformar ele, você precisa mudar essa informação. Tá? Até porque o que mais vejo hoje em dia, com o acesso fácil à informação nas redes, são pessoas que entenderam racionalmente os seus padrões,
que entenderam de cabo a rabo a ferida emocional XYZ, a rebimboca da parafuseta, mas a realidade lá fora não muda. Por quê? Porque só saber racionalmente não é suficiente. Sabe o que você precisa? Primeiro, de um bom processo investigativo para identificar exatamente onde no seu inconsciente e na história familiar está a raiz do padrão limitante. Ok, esse é o texto. Quem ouviu desde o início, se alguém quiser perguntar algo sobre ele, fica à vontade, mas vamos construir desde o início, tá? Eu fiquei bem naquela frase, a parte que eu disse, né? Você não nasce uma folha em branco. Tu já recebe a carga de informações do que são os homens. É tipo assim, os homens são, mulheres são, casamento é, queres ir além? Dinheiro é, trabalho é. Tu já vem com várias pré-definições do que são essas coisas instaladas como um programa de computador na tua mente. Tu recebe isso no teu DNA, tá? Isso é epigenética, isso é ciência. E não só, vamos supor, se tu fosse tenta ver qual é a visão, fala essa reflexão, talvez pegue um papel e caneta e anota em algum lugar, tenta refletir, qual é a visão que as mulheres da minha família têm sobre os homens? Se eu tivesse que completar essa frase, homens são, o que viria? Escreve aí. Lembra que a gente precisa conhecer as nossas partes desconhecidas? Estou usando uma técnica para te ajudar a trazer coisas para a superfície. Se eu pegar o meu caso, tá? Estou trazendo aqui o exemplo mais homem, mulher, uma relação hétero, tá? Mas isso é válido para a relação homoafetiva também, tá? Só como exemplo e como acredito eu que a maioria das relações são héteros, eu estou falando a partir delas, tá? Mas no meu sistema familiar, se eu fosse perguntar lá para os homens da minha família, como é que os homens viam as mulheres? Como é que eu completaria essa frase? Eu tenho frases do meu pai que dizia: mulher é bicho triste. Olha isso, gente. Mulher é bicho triste. Não te casa, meu filho. Só vais arrumar para a cabeça. Ó, definição de relacionamento. Então, relacionamento, casamento é igual a arrumar para a cabeça. Eu posso também extrair informações do que é um homem. Por exemplo, eu sou um homem, então eu vou observar. Não é que eu faço isso de forma consciente, tá? Esse processo é todo inconsciente. Eu vou observar quem meu pai é, como ele se comporta, como ele trata a minha mãe, como ele trata as mulheres, como ele vive o amor. E ali, inconscientemente, eu vou absorvendo definições do que é ser homem. E aí meu pai, por exemplo, sempre mostrou um lado de que ser homem é ter muitas mulheres. Ser homem é trair. Trair não é um grande problema. Meu pai não era. Como meu pai tratava minha mãe? Com indiferença. Diferença, distância, desconexão. Aí, se eu for observar minha vida, como é que eu tratei as mulheres? Em especial lá no início. Eu tratava com indiferença. Era desconectado delas. Eu traía. Interessante, né? Tem algo que pode acontecer também, tá? A gente pode repetir tal qual, ou a gente pode olhar essa forma dele de ser e condenar, julgar e fazer um esforço tremendo, que a gente chama da hipercorreção, que é tentar ser uma outra coisa. Tem homens, por exemplo, que veem esse pai, que nem o meu, que era lá o Dom Juan, vamos dizer assim, e dizem: eu jamais vou ser como ele. E aí se tornam aquele homem bonzinho.
que aí tu vai olhar na história deles, não conseguem nem se relacionar. Existem mulheres que de repente vão ver uma mãe, e ali vem uma mãe que estava num lugar de maior submissão, uma mãe, né, que não tinha muita voz na relação. Ela olha para aquilo e diz, ela pode ir para o viés de repetir tal qual, ou dizer, não, comigo não, homem nenhum vai me tratar assim. Aí ela vai para a hipercorreção. Só que o que custa para ela fazer isso? Ela precisa reprimir o feminino dela, porque se ela julga e condena a fonte do feminino, lembra do texto inicial, o feminino tu recebe da tua família, em especial, né, pai e mãe são os portais de cada um. Se ela olha para o feminino da família dela com desprezo, o que vocês acham que ela vai fazer com o próprio feminino? Vai desprezar o seu próprio feminino. E como é uma postura, né, de muitas vezes essa mulher, quando vê isso, ela não só tem um olhar de desprezo pela mãe, né? Não desprezo pela mãe, desprezo pelo feminino. Ela começa ali a trazer a ideia de que ser feminina não é legal, ser feminino é estar em desvantagem, ser feminino é sofrer. Pela mãe, normalmente ela vai sentir pena. Ei, estamos criando uma bagunça aqui. Se tu despreza o feminino que tu viu na tua mãe, se tu sente pena dela, aí tu vai para o lugar de salvar ela, e normalmente a mulher que faz isso olha o pai com um olhar de condenação, de julgamento. E aí ela entra no lugar de competir com o masculino. E aí para isso ela se masculiniza. Então percebe? Ela despreza o feminino dela, então ela começa a reprimir a maior força dela. E começa a trazer a base da força mesmo, o masculino, porque homem nenhum vai fazer o que o meu pai fez com a minha mãe. É verdade. É bem provável que na história dela, homem nenhum vai fazer o que ela fez, o que o pai fez com a mãe dela. Só que também homem nenhum vai chegar, ficar, se conectar. Porque ela está nesse lugar de, né, veste ali a armadura, um lugar, muitas vezes, de arrogância, de competição. E ela não vai confiar nesse homem, não vai se vulnerabilizar para esse homem, não vai se entregar para esse amor. E aí é muito interessante, né? Porque ela faz um grande esforço para não viver o mesmo destino da mãe. Só que no final das coisas, mesmo se esforçando horrores para não ser subjugada, no final das contas ela vive o mesmo destino da mãe. Que qual é? Alguém arrisca? Eu não me realizo no amor. Que nem o homem bonzinho que eu falei. O homem viu esse pai lá mais Dom Juan, pai que, né, muitas mulheres, ele diz, não vou fazer nada disso. E aí ele vai para um lugar que ele se torna, por não ter, ele reprimiu o masculino nele, ele se torna um homem, sabe, passivo, que aí, quando ele vai se relacionar com as mulheres, ele vai mais facilmente para um lugar da friend zone, sabe? As mulheres não sentem atração por ele, porque ele fez assim com o masculino dele. Reprimiu. E normalmente quem ele vai encontrar nessa história, né? Ele encontra justamente a mulher masculina. Aí acontece a inversão de polaridades, que, gente, é muito comum. Ela encontra essa mulher com essa energia masculina, né? Já que essa mulher não quer ser subjugada por nenhum homem, ela vai tender a inconscientemente, né? Vai tender a inconscientemente atrair um homem passivo, um homem que não seja de forma alguma uma ameaça para ela. Mesmo que a narrativa racional dela seja, eu quero um homem, de verdade. Só que o que sempre vai vencer, talvez sempre seja um exagero, é o inconsciente. É o padrão, é o que aconteceu lá atrás, na infância. Lembra ali que no texto eu falei? Nos 20 anos de idade, tu chega todo condicionado e programado a como tu vai estabelecer uma relação com o sexo que tu te relaciona, a qual é o padrão de relacionamento que tu foi criado. Eu só atraio quem não quer compromisso. Ó, como é que era o nível de compromisso lá entre teu pai e a tua mãe? Quando tu olhava para eles,
existia, porque vocês entendem, gente, que esse pai e mãe foi a primeira coisa que tu viu na tua existência do que é um relacionamento? E aquilo que é a primeira vez, a primeira coisa, é o que tem mais força. Aí tu vê, entendi, então papai e mamãe se relacionam dessa forma. Tu vai lá e a criança como uma esponja, até os 7 anos de idade, absorve aquela ideia. Entendi, isso aqui é o amor. Entendi, é assim que um homem trata uma mulher. Entendi, é assim que uma mulher trata um homem. Entendi, essa é a dinâmica. E vai tudo pro teu inconsciente. E aí hoje tu tá com 35 anos de idade, querendo ir para um relacionamento. Tu nem lembra dessas histórias lá atrás. Se eu te perguntar, que agora tu começa a refletir, mas tu tá lá, quero tô louco pra encontrar alguém, agora tu entra lá no aplicativo, vai num pub com uma amiga e tal. Só que tu não tá enxergando que tem toda essa carga no teu inconsciente atraindo o que tu vai viver. Olha que interessante, né, Jéssica? Já tá a tua resposta aqui, né? Eu só traio quem não quer compromisso. Aí tu falou, não, nem fui criada pelo meu pai. Ou seja, então esse compromisso entre o teu pai e a tua mãe foi frágil, não durou. Não durou a ponto de te educar. Então tua criança entendeu ali, entendi, então o amor é desconexão. Mamãe tá de um lado, papai tá lá numa outra casa, entendi. Desconexão, falta de compromisso, pum, crença criada. Aí podem vir mais, entendi, o masculino é distante. Pelo que tu falou, né, seu padrasto estava mais presente. O masculino é distante, pronto, crença instalada. Aí tu vai lá para um show, tem 5.000 pessoas. Quem tu acha que tu vai escolher? Exatamente o homem distante. Porque o teu inconsciente, numa fração de segundos, faz uma leitura completa do ambiente e sabe exatamente aquele que se encaixa no seu padrão. Porque tem uma função aí, sabe? Querem saber qual é a função de fulano se encontrar com ciclano? Não é pra gente sofrer. Não é só pra repetir dor. Claro que não. É muito maior do que isso. Já vou trazer para vocês, mas aproveito, eu tô vendo um monte de gente falando, nossa, muito verdade. Aproveito para falar, gente, que eu tô oferecendo, se de alguma forma que eu trouxe aqui te tocou, né? Eu tô oferecendo uma sessão diagnóstico gratuita, que é um encontro de 1h30, que acontece ou comigo ou com alguma expert do meu time, onde a gente vai sentar contigo por 1h30, 2 e fazer essa leitura do que há no teu inconsciente, de que padrões estão rodando aí sobre masculino, sobre feminino, sobre relacionamento, sobre feridas emocionais, totalmente voltado para essa parte amorosa. A gente vai botar a tua vida amorosa na mesa, olhar para tudo aquilo que não está funcionando, botar na mesa e a gente vai te dizer, olha, isso aqui não está funcionando por conta disso. Existe um masculino aqui em desequilíbrio dentro de ti, existe um feminino que está reprimido, existe uma ferida emocional do abandono que está guiando as tuas relações, existem crenças sobre relacionamentos, que relacionamento é sofrimento, é um mapeamento completo. E ali a gente mostra um caminho de solução para eu te conduzir lá dentro da minha mentoria, tá? Eu ajudo, para quem não me conhece, eu ajudo pessoas a viver relacionamentos mais saudáveis, a partir de um profundo trabalho nessa estrutura inconsciente, tá? Faço isso desde 2019, já ajudei mais de 3.000 pessoas. Se tu tem interesse, né, em passar pelo processo seletivo para essa sessão diagnóstica, é só tu comentar quero aqui embaixo. Quero. Tu vai receber um link, preencher uma aplicação ali, 5 minutinhos. E só aguardar que a gente pode te chamar. Para ter essas 1h30, 2, olhando para ti, de forma específica, tá? Qual é a função? Imagina que é meio que assim, ó, a vida é como se a vida ela olhasse assim, ó, imagina que tem 5.000 pessoas lá, tá? No show. 5.000 pessoas no show e aí tem uma mulher lá com essa crença que eu trouxe, né? O masculino é distante. E aí do outro lado tem um homem que tem a crença de o feminino é agressivo. Tá? E aí esse homem tem também a crença lá de que, né, eu tenho que ter um monte de mulher para ser homem. Vamos pegar a crença que eu trouxe aqui. É como se a vida, o universo que organiza todas as coisas,
ao perceber essas duas pessoas, vamos botar que os dois aí têm seus 35 anos de idade, é como se esse universo ele percebesse que se essas pessoas se encontrarem a partir dos padrões que cada uma carrega, pega isso, elas vão ajudar uma a outra a lembrar do que aconteceu lá atrás de difícil e não ficou bem resolvido. Porque, por exemplo, no exemplo que eu dei, tô pegando quem falou ali, né? Papai e mamãe, um de cada lado. No exemplo que eu dei, quando vê essa mulher, tem lá uma ferida de abandono. Essa ausência, essa distância desse pai, essa pessoa pode não lembrar, tá? Tô pegando o exemplo de alguém que falou, não lembro ali quem era, tá? Mas é exemplo de muitas pessoas. E é o que eu vejo, gente, todos os dias, tá? Eu trabalho com isso todos os dias. Então é o clássico, eu vivi isso. Então lá ela criou a ferida junto com a crença, né? O masculino me abandona. O masculino não tem compromisso com o feminino, tá? Observou isso entre os pais. Mas também existe a criança ali, que quer o amor do pai. Ali cria a ideia, uma ferida do abandono e o masculino é distante. O masculino não me ama, não está presente. Ok? E aí, por sua vez, imagine esse homem que lá na casa dele tinha uma mãe que cobrava ele, tinha uns rompantes de agressividade. Falava, menino, tu não faz nada certo, tu faz tudo pela metade. Estava sempre meio que criticando ele. Tá? E aí ele criou lá as crenças, né? O feminino me critica, me diminui, quer me controlar. Tá? Isso não está resolvido dentro de cada um. Tem ressentimento ali, ó. O que é o ressentimento, gente? Imagina que a emoção, ela é água, tá? E as emoções não estão o tempo todo acontecendo dentro de nós. A gente está ali, né? Tô vivendo minha vida, né? Interagindo com alguém, surge uma emoção, ela vem, tem um ciclo ali de 3 minutos, disse a ciência, ela dissolve, ó, as águas estão toda hora passando pela gente. Emoções vão e vêm. O que é o ressentimento? É quando é criada uma poça dentro de nós. Sabe, é uma água que fica ali parada. Já ouviram isso? Ó? E uma água parada é uma má água. Uma mágoa. E aí aquela vez que o papai ficou de me pegar no final de semana pra gente ir no parque, ele não veio. É uma emoção que não cumpriu o ciclo dela, ficou parada. Ou ainda, dá pra imaginar assim, tem um professor meu que faz assim, de uma ferida, ó. Tá vendo aqui meu blusão? Então imagina que é tipo, aquele dia lá que o papai não foi me buscar, ficou uma coisa aqui, ó, eu torci, e aí quando eu solto, ó, percebe que ficou uma marca aqui? Ficou uma ferida aqui em mim. Aí teve um outro dia lá que o papai ia na festinha da escola, e aí o papai disse que aí não foi. Pum, outro. Aí quando tu vai ver, não vou destruir meu blusão, tá? Mas quando vê, o teu corpo energético é um blusão desses cheio de poças. Tá? Falei da marca, vamos voltar para a poça. Tem uma água parada ali. Só que uma água parada, vocês acham que é interessante ter água parada dentro de nós? Não, né? Uma água parada te tira vida, te tira brilho, te tira alegria. E sabe o que é pior? Adoece. O câncer que alguém tem no pâncreas lá com 50, 60 anos de idade é água parada. É poça. Porque essas emoções ficam literalmente nos nossos órgãos. No fígado fica a raiva, no estômago fica aquilo que foi difícil de digerir, no rim fica os medos, o abandono, pulmão, tristeza. Tem todo o estudo do corpo, não vou entrar nisso. Tá? Então imagina que a gente está na vida aqui, ó, tem um monte de água parada dentro de mim. Eu não estou vendo, né? O que acontece? De manhã, o que tu pensa? Tu fica pensando lá, quando eu tinha 5 anos de idade, nossa, aconteceu aquilo. Tu não fica pensando nesse ressentimento. Tu acorda de manhã, né? Nossa, tem que trabalhar e resolver o problema do escritório, mandar um e-mail, né? A gente está com atenção, com a mente racional, que é só 5% da nossa mente, nas coisas do dia a dia. Só que por trás do palco, das cenas, tem tudo isso aí dentro de ti. Faz sentido isso, gente?
tá? E aí imagina que tá lá no, como se o universo, tá lá no show esse carinha e essa mulher, que tem a crença, mulher é agressiva, homem é distante. Ou ainda tem outras mulheres. O universo entende que o encontro desses dois vai ajudar ambos a lembrar das circunstâncias que deixaram águas paradas. E aí eles vão começar a se relacionar. Vai ter toda uma química ali, tá? Porque esse match de padrões gera literalmente atração. O universo sabe que para eu querer, eu enxergar aquilo que precisa ser resolvido dentro de mim, eu preciso me aproximar disso, certo? Imagina, isso tá, eu não estou enxergando, eu estou lá no meu dia a dia, trabalhando, as questões estão dentro de mim. A ansiedade que tu sente aqui não é do nada, não existe do nada. Ansiedade, uma angústia, não, é acúmulo de água parada. Tá? Uma ansiedade é um bloco de emoções não resolvidas. Porque a gente é especialista em não resolver emoções, não nos ensinam isso na escola. Às vezes tu tá ali, de tarde, ou trabalhando, aí surgiu um desconfortinho aqui, uma angustiazinha e tal, a gente não para olhar, via de regra, em especial quem não tá no caminho do autoconhecimento, né? Tu tá lá e de repente surge um incômodo, tu nem percebe, mas aí o que a gente faz? Vai para as anestesias, vou comer um doce. Vou ali na rua, quem tem o hábito, fumar um cigarrinho. Ou, né, um mais usado, do nada eu vou pegar o celular lá para ver uns vídeos de stand-up do cachorrinho fofinho. Para quê? Para não sentir o que está aqui. Então a grande verdade, gente, a gente é especialista em acumular água. E não sentir e dar vazão para as nossas emoções. Só que em especial essas poças acontecem lá na infância, porque lá a gente era mais analfabeto ainda em sentir e elaborar uma emoção. Conforme a gente vai adultecendo, pode melhorar. Mas adulto é tudo meio primitivo. A criança ainda é tudo muito versão beta, sabe? Então a criança se traumatiza muito fácil, cria uma ferida, uma marca dessas muito fácil, cria um poção dentro de ti muito fácil. Então a existência sabendo, ele precisa saber que tem uma água parada lá no estômago dele. Que dói, ele chama de azia, ele chama de refluxo, é água parada, é emoção. Não, ele precisa descobrir como é que vamos fazer, tá? Vamos mandar alguém que a partir dos comportamentos dessa pessoa lembre ele que tem essa água parada. E aí de repente esse casal começa a se relacionar. E aí começam bem as coisas. Só que dá um tempo. Esse homem que tem a crença lá de que quem é homem tem que ter muitas mulheres, sente vontades de olhar para o lado, começa a achar defeito nessa, porque pro inconsciente dele, se eu estou só com uma mulher, eu estou sendo menos homem, eu preciso ter várias. Então ele encontra uma forma de ele mesmo se auto-sabotar e começar a ver defeitos nessa mulher, para começar a olhar para o lado. Começa a se distanciar, começa com intensidade, fala, escreve com essa mulher, promessas e não sei o que, dá 3 meses, ele de repente se distancia, responde menos ou até desaparece. E aí a mulher, por sua vez, né, percebe a crença da mulher sendo validada, os homens são distantes. Aí quando vê essa mulher fica mega agressiva. Tem uma relação ali, sei lá, de alguns meses, começa a querer controlar ele, sente a distância, começa a fazer pergunta, mandar mensagem toda hora, dizer que ele isso, que ele aquilo, e aí a crença dele, lembra? Mulher é agressiva, me controla. E aí eles começam a entrar em vários processos emocionais, né? Vem raiva. Só que a raiva tem que ter muito cuidado, tá? A raiva esconde uma dor. Essa é a função da raiva. A raiva é uma coisa assim, não chega perto da minha dor. Isso é raiva. Parece na superfície que, né, pelo que você fez, que foi algo injusto, errado, imoral, eu estou com raiva de você e eu tenho um bom motivo para estar sentindo raiva. Bem, não é isso. Essa é a armadilha do ego. Se eu pudesse mudar a narrativa, tu tocou num ponto de dor meu muito antigo, que dói muito e que eu nego a olhar por muito tempo, e como foi tu que tocou nesse ponto, eu tô achando que tu é a causa da dor, mas tu é só aquele que apertou o gatilho.
E eu tô com raiva de tu ter apertado o botão de algo que eu não quero olhar há muito tempo. E me irrita estar sentindo isso que eu não quero olhar há muito tempo. E ainda mais raiva de ti, fico mais puto. Não é assim que acontece? Quando sentir raiva de alguém, a primeira coisa que tu precisa fazer é respirar e te questionar. O que tem por trás dessa raiva aqui? O que realmente eu estou sentindo? Estou sentindo um desvalor. No profundo eu senti que eu fui rejeitado, que eu fui abandonado. E aí de novo, tu vai ainda perceber que isso não é de agora. É uma água parada. Isso aconteceu lá quando eu tinha 4 anos de idade. Nesse dia que teu pai falou que ia não sei o que e não fez. Prometeu que ia voltar de noite trazer um bombom e não apareceu. E lá tu sentiu isso. Entende? Então, os relacionamentos são grandes palcos de lembranças. Existe um propósito por trás, que é crescer. Porque, pensa comigo, o que vocês preferem? Caminhar por aí cheio de poça, de água parada, ou como um rio fluido? O que vocês acham que é melhor? Tudo fluindo, certo? Então a gente precisa ir para esse lugar de agradecer pelos relacionamentos, porque ele mostra todas as águas paradas. Mais cedo ou mais tarde, tu vai estar te relacionando, ele vai te lembrar. Vai lembrar daquela emoção, daquela insatisfaçãozinha que veio em tal momento? O que a gente faz quando a gente se anestesia? É como se a gente pegasse aquela coisa ali que está um desconforto, eu não quero olhar para isso, que é uma baratinha. Aí a gente bota num canto e pum, fecha a porta. Não vou olhar para isso agora. Aí tu deixa num canto. Só que tu fez isso segunda-feira, aí chegou sexta-feira, aconteceu uma outra circunstância, sentisse uma outra coisinha desconfortável e tu, vou ver o jogo da Copa, vamos lá, encher a cara, churrasco, o pessoal tá lá, aí de fato tu sai do teu campo de visão, aí é uma outra baratinha que tu, pum, fecha a porta de novo. Aí passa um tempo, quando tu vai abrir isso aqui, tem um monstro desse tamanho que te desequilibra. Que faz tu perder o chão. Então o processo de autoconhecimento Pera um pouquinho, vamos olhar para todas essas portinhas aqui que eu fechei, que estão contendo a minha vida. Esse é o trabalho que eu realizo dentro dessa mentoria que eu comentei com vocês. A gente fica vasculhando todas as águas paradas do seu inconsciente, porque se elas permanecerem aí, se tem uma água parada do abandono, me sentir abandonada por esse pai, e isso aconteceu, você vai olhar uma história de alguém que traz a ferida do abandono, isso aconteceu a primeira vez lá, às vezes até no ventre, tá? O pai não estava ausente, a mãe contou da gravidez, o pai meio que pulou fora, então lá já tem no ventre abandono do masculino. Aí depois lá com 2 anos de idade, às vezes é assim, a criança tá lá chorando, pai não viu, sei lá. A criança ficou distante por um tempo, abandono do masculino. Aí com 5 anos de idade, abandono do masculino. Aí tem uma série de episódios. Aí na adolescência, quando eu vou lá me relacionar com alguém, um amigo, e esse amigo me engana, faz algo assim, abandono do masculino. Então tem todo a ferida emocional, quando a gente vai falar isso, é um poção desse tamanho de abandono, de água parada. Só que o problema é que quando tu carrega essa ferida de abandono, por exemplo, pega essa. Quem escolhe o teu parceiro não é você em essência, é a água parada, é a ferida do abandono. A gente chama às vezes, do trauma gêmeo, porque encaixa. E aí eu vou atrair alguém, quem? Alguém com potencial de abandonar. Mais uma vez, para quê? Para me ferrar? Para eu ficar sofrendo pro resto da vida? Não! Para isso vir à tona. Se eu faço esse trabalho, por exemplo, lá na mentoria a gente faz esse trabalho. Quando alguém me traz uma relação passada, por exemplo, que ela viveu, a primeira coisa que eu vou investigar,
Vamos ver qual é a ferida, o ressentimento mais forte aí. Aí eu pergunto para a pessoa, me diz aí uma situação que tu viveu com essa pessoa que foi mais desafiadora, ou que se repetia. O fulano, ele escondia as coisas de mim. Me mentia, assim, sabe? Dizia que era uma coisa e fazia outra. Ok. Como tu te sentiu diante disso? Me senti enganada, traída. Tá aí o presente. Eu daqui já sei, isso não começou aqui. Aí eu faço a investigação. Quando foi a primeira vez na tua vida que tu te sentiu assim? Aí normalmente vai estar, se ela viveu isso com o masculino, vai estar lá com o pai, tá? Às vezes é com a mãe, mas normalmente é com o mesmo sexo. A gente vai lá na raiz. E essa água que estava parada, a gente bota ela a fluir novamente. Aí tem técnicas apropriadas para isso, onde a gente consegue trabalhar nessa camada inconsciente. Libera essa água parada, esse ressentimento. Pronto. Essa ferida da traição, nesse exemplo, está diminuindo. Não vou dizer que a gente resolve numa sentada só, porque às vezes precisa de alguns mergulhos, revisitar algumas memórias. Mas ela vai enfraquecendo. E aí essa pessoa que chega para mim, né, numa próxima relação que ela vai experimentar, por ela não ter mais a ferida da traição dentro dela, ela não vai mais precisar atrair alguém com potencial de mentir, enganar e trair. Não. Aí ela vai ter mais chances de atrair a partir de quem ela é em essência. Conhece essa palavrinha que se fala muito, né? A minha essência. O que é a minha essência? É a parte minha pura. A parte minha que não tem água parada nenhuma. Não tem ferida nenhuma. Claro que essa é meio utópico a gente chegar nesse lugar. Só que o que acontece, né? Normalmente a essência das pessoas está aqui. Só que tem uma camada de um monte de água parada, um monte de coisa que não é ela. Foi uma dor não processada, é uma ferida que está ali, é uma crença que eu comprei do meu pai, a peguei da minha mãe, essa carga genética que eu recebo, e a essência dela está aqui escondida. O que a gente precisa fazer? Ir tirando tudo isso que não é ela. Não, tu não é a crença de que tu é traída. Até porque não é verdade que todo mundo te engana. Que a ferida faz isso, né? Ou no exemplo daquele homem que todas as mulheres são agressivas, controladoras, chatas. Não é verdade isso. Foi a tua experiência lá atrás. Não é verdade absoluta. E aí conforme tu vai despindo, tirando tudo isso, aí quando a tua essência atrai alguém, aí é outra história. Aí tu vai te aproximar do amor. Enquanto tu carrega água paradas, tu vai precisar, tu vai reproduzir circunstâncias para tocar nelas, né? Faz sentido isso, gente? Então, mais uma vez eu falo aqui para vocês, se tu tem interesse que eu ou um expert do meu time identifique as tuas águas paradas para tirar todas essas cascas de cima de ti, para sobrar a tua essência, comenta quero aqui, te aplica para uma sessão de diagnóstico gratuita, 1h30 sentado contigo para a gente olhar para isso, te mostrar um caminho de solução onde dentro de uma mentoria a gente caminha junto por alguns meses e a gente vai fazendo toda essa purificação. Limpando, purificando, limpando, purificando. E aí tem um vasto histórico de pessoas que estão dentro hoje de relações completamente diferentes, atraindo outros tipos de padrões de parceiros completamente diferentes do passado e felizes. Tem vários relatos lá, quem for fazer a sessão de diagnóstico, a gente mostra para vocês os relatos, tá? Comenta quero aqui embaixo e te aplica para a sessão. Faz muito sentido? Nossa, muito sentido. Vamos lá, vamos ler alguns. Cauê, como identificar se a pessoa está em essência ou performando no início do relacionamento? No início está todo mundo performando, tá? É natural. Para e pensa, se eu estou lá de repente numa roda de amigos aqui meio descontraído, conversando, eu estou meio assim e tal, e aí chega alguém que eu tenho algum nível de interesse, eu já não faço assim? Já muda a postura? Né? Vocês mulheres assim ó, tá? Eu sou homem, né? Já vivi minha fase da conquista. É muito fácil ver se vocês têm interesse para o homem. Primeira coisa que vocês fazem é... Não tem cabelo aqui, né? É cabelo. Dá pra ver que... Peraí, deixa eu tentar me ajeitar, porque a imagem que eu quero transmitir precisa ser a melhor. Só que isso não é só no físico. O que eu vou falar vai ser mais calculado. O tom de voz.
trejeitos. Então, no início, onde a gente quer conquistar o outro, é natural que a gente performe, que a gente tente mostrar mais os nossos perfumes, fragrâncias e esconder os espinhos. Isso não é natural, isso. Por isso que eu digo, fiz um post esses dias, leva muito tempo para conhecer alguém. Não pule etapas, não vá com pressa, não fantasia. Tu precisa ter horas e horas com essa pessoa para que justamente as máscaras iniciais, que são humanas, não é uma coisa, é duas caras, tá me enganando. Não é, é humano, tá? A gente é um serzinho bem comum, a gente é um macaco melhorado. Então leva tempo, horas de encontros para as sombras dessa pessoa começar a emergir, eu começar a ver todos os lados dela, não só um ângulo, entendeu? Mas existe relacionamento sem gatilho? Não. Esse relacionamento atraído pela essência seria perfeito? Não. Eu estou dando só como um exemplo. Eu não estou nem de perto chegando na minha essência, Cauê. Por exemplo, eu me trabalho muito, gente. Eu comecei o caminho do autoconhecimento em 2014, nós estamos em 2026. De forma mais intensa, meu trabalho realmente ficou profundo quando eu encontrei as terapias energéticas. Que são terapias que são as que eu trabalho hoje, né? Que tem esse alcance no nível profundo, inconsciente ali. Nossa, ali a coisa começou a mudar mesmo. Antes eu fazia outras abordagens que não eram, pelo menos para mim, tão eficientes, mais verbais, racionais. Quando eu fui para esse caminho, uau! E eu sigo tendo os gatilhos. Eu e minha esposa, a gente se engatilhou aí semana passada. E toda hora tem, só que aí tá. Como eu olho para os gatilhos hoje? Como presentes. Porque aquele que está no caminho do crescimento, quando um gatilho surge, ele entende que ali tem uma oportunidade de algo que está sendo mostrado sobre mim, onde eu estou preso no passado. Então é um presente, tipo, uau, mais um pontinho aqui. Daquela vez que eu tinha 8 anos de idade, num primeiro amorzinho, sei lá, que eu tinha, e aquela pessoa lá, aquele coleguinha da turma não deu nem bola pra mim, ali já foi minha primeira decepção amorosa. Uau, um abandono aqui. E aí tu vai lá e libera. Tem que ter técnica pra isso, claro, eu sou terapeuta, né? Eu aplico em mim mesmo as técnicas. Aí tu libera, pum, tu expandiu na hora. Ó. Lembra? Água parada te deixa ansioso, angustiado, triste, olheira, dor com o corpo, doença. Água movimentou, vida, fluxo, potência, cocriação. Isso impacta em tudo, tá, gente? Tu tira essas águas paradas aí, ó, dinheiro chega. Prosperidade, tudo. Por quê? Potência de vida. A água parada é potência de vida represada. Entendeu? Então, não sonha, Pri, com esse relacionamento perfeito. Ele não existe. O que existem são relacionamentos reais, onde gatilhos são esperados de acontecer. O ponto não é se vai surgir gatilho, mas o que eu faço com um gatilho. Esse é teu lugar de poder. Então, o que seria mais certo? Não se relacionar até se curar para evitar continuar sofrendo? Não faça isso. Tá? Não tem certo e errado. Tá? Em especial, por exemplo, diante de um término, eu vou super sugerir tu buscar dar um tempo para ti, para processar, tem luto, né? Se tu faz isso aí atrapalhadamente, tu vai começar a próxima relação mal, tá? Já vai começar com chances de fracassar. Então, é justamente o contrário. Tem um vídeo que eu fiz esses tempos, eu falo bem isso, né? Você não se cura para viver um relacionamento incrível. Você entra no relacionamento, então ele se torna incrível. Por quê? Lembra que é através do que é o outro que faz eu lembrar daquilo que não está resolvido em mim? Sem o outro, eu diminuo as chances de que alguém me lembre o que está limitante dentro de mim. Então é sobre se expor. Se expor. E esse, né, eu trabalho muito em disponibilidade afetiva, né, que é quando a gente não está atraindo ninguém, atrai pessoas que moram longe, pessoas comprometidas, que não passam dos primeiros contatinhos,
que começa a relação com intensidade e esfria, ou que está numa relação é uma briguinha ioiô. Isso é indisponibilidade que a gente chama. E aí são pessoas que, de tanta dor não resolvida lá de trás, e aí essas dores normalmente vêm até das relações anteriores, eu vou me fechando. E aí posso criar um monte de narrativa muito bonita, de não aceito qualquer coisa, solitude, um monte de coisa romantizada que não é proteção. Então imagina que a vida ela é o quê? Ela é um grande banquete de experiências. A gente está aqui para experimentar a vida, sentir. Então se expor a relacionamentos é algo muito importante. Se expor. Para ver se é bom, se é ruim. É que nem o sorvete. Hoje em dia tem, né? O sorvete, tu chega lá, às vezes tu olha na vitrine e aí tem aquele lá, o Ferrero Rocher, não sei o quê. E aí visualmente tu pode jurar que tu ama algum. Mas tem como saber? Só olhando? Não. Aí vai lá, né, o atendente pega uma pazinha e te dá pra tu experimentar. Experimentando tu pode dizer, esse é bom. Esse é ruim. E aí às vezes vai dizer, nossa, mas esse aqui tinha uma cara tão boa, parecia ser tão bom. Mas não é. E aí quando vê um outro que parecia meio mais ou menos, tu... Por quê? É a experimentação, não é a razão, uma informação racional aqui que eu criei num cabeção, na mente, que mente. Então o mais correto é não se relacionar... essa eu já li. Tá. Então o mais correto é não se relacionar até se curar para evitar sofrer, senão qual seria o melhor momento? O melhor momento para se relacionar é quando isso surgir para ti. É sobre confiar na vida. A vida está sempre te trazendo, momento a momento, aquilo que tu precisa para o próximo passo. Sempre. Essa live, tu dentre as infinitas possibilidades daquilo que tu podia estar fazendo, tu está sentado aqui, ouvindo esse carinha falar, tem algo aqui para ti. A existência não desperdiça nada, não comete equívocos. E isso que tu precisa pode vir de infinitas formas, porque esse lembrar das minhas questões do passado não acontecem só em relacionamentos amorosos. Acontece no ambiente profissional. Um cliente que fala de tal forma e pum, tocou ali numa água parada. Se tu tá distraído, tu vai sentir raiva do cliente. Nossa, como ele pôde. E ele pode ter agido de negativamente orientado, de forma violenta. Ok, isso é uma coisa o que aconteceu no externo. Outra coisa é o teu mundo interno. Só que se tu cai nas armadilhas do ego, tu pode, né? Agiu assim como foi. Aí, daqui a pouco esse cliente sai, tem um colega do lado, a gente vai lá contar a história, né? Não, tu viste como é que fulano me tratou? Nossa, que foi muito injusto isso, né? Muito errado isso, né? E tu arruma um cúmplice pra ti, pra tu sentir que ele é o problema, ele precisa mudar e a tua água segue paradinha aqui. Perdesse uma oportunidade. O que o universo vai ter que fazer? Te mandar um próximo cliente. Aí, sexta-feira, chega um outro que fala algo que toca na mesma água parada. Via de regra, gente, a gente fica só projetando raiva e culpando os outros. No automatismo. Se tu não está consciente, presente, não exercita, né? Não faz práticas meditativas, não, né? Tudo que eu ensino lá na minha mentoria. É um arsenal de coisas para no dia a dia tu saber lidar com o gatilho. Opa, peraí, isso aqui é meu. Porque uma emoção, ela foi ciência, tá? Ela dura, um ciclo, dura 3 minutos, em média. Se alguém falar algo e tu sentiu aquilo, ficou desconfortável, aí tu sai daquele lugar, tu tá lá no carro pensando na pessoa, mas o que ela falou, ensaiando fala, já não é mais uma emoção. É um processo emocional, fruto de algo não resolvido do passado. Que, de novo, pode ser uma oportunidade, tá? Então, a vida vai estar te trazendo tudo o que tu precisa quando tu precisa. Só que, normalmente, o que a gente faz? Não. Veio o cliente para te ensinar tal coisa? Não quero, eu vou sentir raiva. Vem fulano dizendo isso aqui, a gente fica dizendo um monte de não. E a vida era para ser o contrário. Eu tento exercitar isso em mim, é dizer sim. Se isso aqui tá aqui para mim agora, tem algo aqui para mim.
E eu vou descobrir o que é. Essa pessoa chegou aqui na minha frente, o que essa pessoa tem para mim? Esse live desse carinha aqui falando para vocês, o que tem aqui para mim? Para alguns vai ser só live. Isso aqui era o suficiente que eu precisava entender outro. Para outros pode ser fazer lá a sessão de diagnóstico e entrar para a mentoria. Sim. Mas tu só vai saber como? Experimentando, provando. Por isso que eu dou a sessão de diagnóstico, por exemplo, gratuitamente, para tu experimentar o que é ter uma análise minha ou de um expert mega preparado do meu time. Tu vai experimentar, tu vai ver, uau, cara, esse cara me leu de cabo a rabo em 1h30. É algo que eu escuto frequentemente. Como assim, 1h30 tu botou minha vida na mesa, tu soube que aquela coisa do meu pai, essa ferida, nossa, minha... E a pessoa sente uma vontade de, quero mais. E eu tô aqui para ajudar, é o meu serviço que eu faço com bastante amor. O que mais perguntaram? Excelente, também vejo assim, gatilhos são oportunidades de melhora. Perfeito, Pri. As decepções são previsíveis? Sim. Porque a expectativa é inevitável, né? A decepção sempre vem acompanhada de uma expectativa, certo? E a gente cria expectativas. Mas qual é o lance aqui, né? O problema não é criar expectativas, o problema maior é insistir em expectativas. Insistir que as coisas aconteçam de determinada forma. Insistir que tal pessoa haja da forma que eu quero que ela haja. É aqui que eu crio sofrimento. Se eu estou aberto a criar expectativa, a realidade me mostrar algo diferente, e eu consigo o quão rápido eu consigo soltar isso, menos sofrimento. É entender, é só um outro ser humano que tem uma outra perspectiva da realidade e que não está aqui para me agradar. Ele está aqui para ser ele mesmo, com qualidades e defeitos. Quem solta rápido as decepções, as expectativas, mais vive em paz. E não é simples isso. Porque, de novo, quando é que as decepções mais doem? Quando toca numa água parada. Quando não toca em nada, é rapidinho, tu nem sente. Agora aquilo que... cara, que eu vou deitar a cabeça no travesseiro antes de dormir pensando, tocou num poção desse tamanho. Vais olhar pro poção ou vais acusar quem chegou ali com a lanterna no poção? Tá em ti. Relacionamento iniciou bem, é incrível, e 15 meses veio água abaixo. Então, olha pro profundo disso. Tem algo aí para ser ensinado para ti, que vai te levar para o próximo nível. Porque não existe não encontrei, deu errado uma relação, né? As pessoas às vezes falam isso. Deu errado. Só porque acabou. Não. Uma pessoa fica na tua vida o tempo exato para ela contribuir com aquilo que ela precisava contribuir para ti. E vice-versa. Pode ser 2 meses, 2 anos, 20 anos. O ponto é que transformação tu tira, tu extrai daquilo que tu experimentou com essa pessoa. Esse é o teu lugar de força. O lugar de força é sempre isso, tá, gente? Como eu posso crescer a partir dessa experiência? Como eu posso enxergar a realidade através de diferentes pontos de vista através dessa experiência? Aí tu vai rir da realidade. Aí vai ser alegria, entusiasmo, de tu ver tu aprendendo, de tu ver tu te curando, resolvendo questões, crescendo, amadurecendo, desenvolvendo empatia, compaixão. Quero atrair uma boa relação amorosa. Então, Michele, comenta quero aqui e te aplica para uma sessão de diagnóstico que eu posso identificar o que a nível inconsciente está te limitando e te mostra um caminho de solução para tu te abrir para uma relação madura. A pessoa que está começando com a gente pode saber nossas questões internas? Qual é a relevância dessa pergunta? Não sei, se ele for alguém muito intuitivo, trabalhar a intuição, que é algo, por exemplo, que eu trabalho muito, ele pode te ler até os teus pensamentos. Mas aí já vem o receio, né? Eu estou tentando ouvir o que tem por trás da pergunta, né? Por que ele não pode te ver por inteiro? O que eu preciso esconder? A gente sempre acha que a gente precisa esconder aquilo que nós próprios auto-julgamos dentro de nós.
E aí tem um trabalho que tu pode fazer. O que eu me auto-julgo? Que aspecto meu eu me autocondeno? Olha para isso. Porque quando a gente tem esses auto-julgamentos, a gente tende a tentar reprimir essas partes nossas e mostrar só uma outra, aí a gente gasta um monte de energia e resumindo, a gente não vai conseguir fazer isso porque quem a gente realmente é vai começar a vazar pelos cantos e os outros vão ver. Só que é daí que vem a timidez, a vergonha, não conseguir me vulnerabilizar. Porque eu acho que se eu mostrar quem eu sou na totalidade, não vou ser aceito. E aí a primeira pergunta vai, né? Quando foi a primeira vez na tua vida que tu sentiu que quando tu foi tu mesma, quando uma parte tua feia foi apresentada, então tu sentiu acolhida, rejeitada? Tá, Marcelo, eu diria, explora, não explora a resposta que eu te dei para essa pergunta, explora a percepção que eu talvez tive aqui no que está por trás da tua pergunta. Que doido isso. E quando a gente não quebra o padrão, as lições repetem, é isso? Sim, gente, é que nem no colégio. Quando tu não passa de ano, o que acontece? Repete o ano. Não tem pessoas que encontram o mesmo parceiro num corpo diferente? Ou, né, aquelas frases, eu respondi uma mulher numa caixinha, ela botou, homem é tudo igual. Eu respondi para ela, é porque tu tá muito igual. Nada mudou em ti, logo atrairei a mesma realidade. E mudar, gente, não é mudar o cabelo, não é botar cílios, não é para academia, é mudar internamente, que é um trabalho muito mais complexo do que no esteticista. Nada contra o esteticista, tá? É mudar a nível inconsciente. Isso envolve trabalho, estudo, técnicas apropriadas. Passei 2 meses com uma pessoa e vivi coisas que não vivi em anos, mas ele estava indisponível. Interessante. Então deve ter trazido coisas boas, né, Ruth? E lembrem-se, tá, gente? Se tu atraiu alguém disponível, é porque você está indisponível também. Só que você não consegue ver. Por isso o outro vem para te mostrar. Então, olha para ti. Coloca como essa meta. Que parte minha ainda está indisponível? Aí eu posso te dar as causas mais comuns da indisponibilidade. Primeiro, relações passadas mal resolvidas. Pensa assim, uma pessoa que foi lá e viveu uma traição. Foi uma grande decepção, uma dor e ela rompeu com esse parceiro. Como tu acha que ela vai chegar numa próxima relação? Diferente, né? Desconfiado, ressabiado, começando a enxergar até coisas onde não tem. Então, ó, você vai criando um fechamento, defesas, ela vai deixando de ser quem ela é. Causa número 1 é isso, relações passadas mal resolvidas emocionalmente. E dá para resolver tudo isso, tá? Inclusive, quando alguém me diz que quer ver um relacionamento saudável, a primeira coisa que eu faço é pente fino nas relações passadas, porque é muito comum ter um monte de nó, decepção, trauma, rejeição, abandono, raiva, vingança. Começa por aqui, vamos limpar? Vamos! Ok. Parte 2. Olhar as poças. Olhar as feridas emocionais lá da infância. E tem todo um estudo das 5 feridas emocionais, rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. A gente vai olhar qual é as que mais te pegam aqui. Ah, rejeição e abandono? Então tá, vamos botar um foco nisso e vamos fazer um trabalho de purificação. Pá. A gente pode olhar pela lente também da teoria do apego, né? Ansioso, evitativo. Então, a criança interior te torna disponível para o amor. Tá? Porque ela faz, por exemplo, com que tu reviva o abandono. Reviver um abandono é viver o amor? Não, porque para eu ser abandonado eu tenho que me desconectar do outro. Então a ferida faz com que eu não viva o amor. Se eu limpo a ferida do abandono, eu vou atrair o amor. E o outro é emaranhamentos com os nossos pais ou a família de origem. É clássico as pessoas estarem salvando uma mãe, salvando o pai, fazendo um monte de coisa pelos pais. Ou questões de mal resolvidas amorosas da família de origem, a gente fica mais preso lá. Esse papo é mais longo, daria uma live inteira, não vou trazer aqui, tá? Mas as causas são essas. Então investiga isso.
Tentar caber onde a gente não cabe. Nossa, tem muita pergunta, gente, já deu meu tempo. Dá para perguntar se o outro tem algum trauma que dê gatilho ou isso é muito individual? Não, o outro nem sabe os traumas que ele tem, normalmente. Até pode saber, sabe? Mas o gatilho surge numa hora que tu menos espera. Um casal de pessoas indisponíveis podem se tornar disponíveis juntos? Sim, eu trabalho casais dentro da minha mentoria. Que chegam às vezes em distanciamentos e hoje estão bem. Tudo é possível, gente. Transformação, mudança é o estado natural da existência. Tudo está em transformação, então não tem nada que seja estático. Se alguém te diz que isso é assim e nunca vai mudar, é contra a natureza. Isso é ciência. Tudo está em movimento, tudo está mudando o tempo todo. Uma rocha está mudando. Muda muito lentamente, mas os equipamentos medem e ela muda. Tenho traumas profundos com meus pais. Pai alcoólatra, agressor e mãe narcisista. Fui criada pelas minhas avós. Então, Ruth, tem que trabalhar isso. Vai ficar salva lá? Vai. Pessoal, o pouco tempo que estou na mentoria, posso dizer que o Cauê é uma pessoa incrível com uma enorme bagagem de conhecimento. Estou amando esse autoconhecimento, curas e liberações. Gratidão, Valéria. Uma mentorada aí. Gratidão pelo feedback. Até que ponto aceitarmos o outro da forma que essa pessoa é ultrapassar nosso limite? Então, aí tens que ver realmente o teu limite, algo muito individual, entende? O que eu observo é que para tu viver um relacionamento real mesmo, a gente tem que ceder e não é pouco, tá? Não é pouco, porque o outro vai ter que fazer isso também. Senão eu vou estar achando defeito toda hora, reclamação toda hora, e aí eu vou viver mais no conflito do que na harmonia. Tá? Última chamada, comenta quero para a sessão diagnóstico gratuita. Um encontro de 1h30 comigo com um expert, onde a gente senta com você para olhar os seus traumas, as suas feridas, os seus padrões, para limpar, liberar tudo isso e te abrir para um amor maduro. Comenta quero. Do contrário, meus queridos, nos vemos, devo fazer uma outra live no domingo. Ou não, né? Tem jogo do Brasil. Não sei, a gente se fala por aí. Tá? Explica melhor isso. O que, Manu? O que tu quer que eu explique? Manuar. Você só disse verdades, tudo muito coerente. Gratidão, querida, fico feliz. Estudo muito pra isso, tá? Oxi. E me trabalhei muito nisso, tá, gente? Eu era o caos. Sua última fala, não lembro, Manuar. Não lembro mesmo. Eu vivi o caos nos relacionamentos. Sabe só quando é que eu mudei e comecei a olhar pra mim? 2019, quando eu entrei em contato com experimentos da ciência da felicidade. Sabe o que ela falou? O elemento central, determinante como para a felicidade de uma pessoa é a qualidade das suas relações. Nossa! Eu naquela época vi que eu estava botando toda a minha energia em ser bem sucedido, ter dinheiro, um cargo de gerência, e minhas relações eram péssimas. E eu estava infeliz, aí eu tomei uma decisão. Então eu vou botar minha energia nessa área de relacionamentos. E nunca mais parei. Em 2019 comecei a estudar de forma profunda, estudei no exterior. E não paro, né? Uma série de formações. E de fato, gente, conforme minhas relações melhoraram, eu fiquei muito mais feliz. Eu percebi que quem domina essa arte de se relacionar, domina a vida. Então, por isso que hoje essa é a minha força, meu servir para o mundo. Porque eu sei que se eu ajudar as pessoas nesse sentido, eu vou trazer felicidade para elas. Sem a menor dúvida. Porque tudo é relacionamento. Não só o amoroso, mas te relaciona, que nem eu falei, no profissional, com um cliente, um subordinado, um chefe, com a tua família, com um vizinho. A felicidade está na vulnerabilidade? Explica melhor isso. Sim. Felicidade, vulnerabilidade é tu te mostrar por inteiro, né? Ou não é legal uma pessoa que ela é de verdade, que ela é autêntica, espontânea, se mostra? Eu fico, sabe, magnetizado por pessoas assim. Mas a vulnerabilidade, em que sentido? Eu acho que na relação, da gente aceitar o outro como ele é.
Isso tem um... Rapidinho, tá? Eu ensino lá na minha mentoria. Isso vem da visão sistêmica de Bert Hellinger, que fala assim, ó, se um parceiro atende 40% das tuas expectativas, ele é um ótimo parceiro. Eu experimento isso como realidade. A dor está quando não há reciprocidade. Isso, aceitar o outro, mas as pessoas vêm com máscaras. Sim, é justamente entender isso, que ela vai vir com uma máscara e que em algum momento do tempo eu vou descobrir um podre dela. Assim como em algum momento do tempo ela vai descobrir um podre meu. Isso é uma relação real, humana. Nós somos... Eu sou, vou falar de mim, tá? Eu sou mentiroso, sou invejoso, competitivo, orgulhoso, manipulador, controlador, arrogante, frio, mesquinha e por aí vai. Sou tudo isso aqui. Isso se revela em vários momentos da minha relação. Vou esperar que a minha parceira não seja isso? Claro que ela é tudo isso aí, mais um pouco. E a gente vai tentar não ser. É da nossa natureza reprimir isso que são sombras. Mas se eu já vou entendendo que eu sou toda essa coisa falha aqui, quando eu vejo uma falha no outro, é só um irmão humano como eu. Aí fica leve. Agora, se eu estou cego para as minhas sombras, não consigo nem ver que eu sou isso, aí que tá. Aí as sombras do outro vão gritar mais aos meus olhos, querendo me distrair. Aí eu vou ver o quanto o outro fez aquilo, e vou julgar, e vou manipular, e vou tentar fazer com que ele mude para se encaixar em mim. Aí ferrou, acabou o amor, é só tempo para controle e conflito. O amor está muito mais na aceitação. Aceitar o outro, como é que é uma frase do Bert Hellinger? Ele fala, o maior ato de amor por alguém é aceitar ele como ele é. Esse é o maior ato de amor. Aceitar ele como é. Eu não quero que mude nada em ti. É bom, não é? Imagina que tu tá com alguém assim, ó, tu ouvi isso do outro, não quero que tu mude nada em ti. Eu tô satisfeito como tu é. Tem uma emoção, olha. Tu te sentir nutrido e acolhido na tua totalidade. Cara, tu vai ser muito mais leve e livre para ser quem tu é ali. Até porque quando tu te sente julgado, tu vai tender a te reprimir, esconder umas partes. Nossa, isso aqui o outro não gosta, então eu não posso mostrar. Mas aí, né, já se torna uma sombra, começa a me dominar e vai vazar por um canto. Eu vou ser quando não estiver percebendo, né? A sombra é uma loucura que a sombra faz contigo. Leiam lá o livro O Efeito Sombra. Ou um outro que é melhor ainda, que é da mesma autora, Debbie Ford, que é O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Não morta livro. Tá, gente, me passei. 3 minutos já. Manuar, acho que te respondi, né? Eu vejo você, eu também vejo você. E te agradeço pela tua resposta, tá? E agradeço a todos vocês que estiveram nessa live. Espero ter contribuído, servido. Espero que vocês façam um bom uso daquilo que eu compartilhei e fez sentido. Aquele que não fez, joga pro lado. E vida que segue. E nos vemos em breve por aí. Um abração na alma.